Gente, boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico e hoje nós estamos estudando o livro de Números e nós vamos continuar no capítulo 11. Então, no encontro anterior, a gente finalizou, mostrando o capítulo 10, onde os israelitas, eles levantaram acampamento, saíram lá do Monte Sinai, eles estavam acampados lá ao redor do Monte Sinai, então eles levantaram acampamento e foram rumo à terra prometida, que era Canaã. Então, agora vamos lá, no capítulo 11. Então, durante esse trajeto, o pessoal começou novamente a se queixar para Moisés, Então, vamos ler aqui, gente. Capítulo 11, versículo 1. O povo começou a reclamar de sua situação ao Senhor, que ouviu tudo que diziam. Então a ira do Senhor se acendeu, e ele enviou fogo que ardeu entre o povo, devorando alguns que viviam nas extremidades do acampamento. Então eles começaram a reclamar novamente, E aí Deus se irou e enviou fogo, e esse fogo atingiu algumas pessoas que viviam na extremidade do acampamento. O povo gritou, pedindo ajuda a Moisés, e quando ele orou ao Senhor, o fogo se apagou. Então, novamente, Moisés intercedeu pelo povo. Depois disso, aquele lugar foi chamado de Taberá, pois o fogo do Senhor ardeu ali entre eles. Então, o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. E o povo de Israel também começou a se queixar. Ah, se tivéssemos carne para comer. Lembra que a gente já falou anteriormente que os escravos não tinham carne para comer, Porque eles eram escravos. Agora, junto deles, quando eles saíram do Egito, que eles foram libertos da escravidão, foi junto com eles alguns estrangeiros, Então, eu creio que eram os próprios egípcios, Alguns ali que constataram o poder de Deus, ficaram admirados e quiseram também ir embora, e outros também que viviam ali pelas redondezas daquela região. E provavelmente esses estrangeiros, sim, Eles tinham acesso a outros tipos de alimento, a carne, porque eles não eram escravos, Então, eles sim, tudo bem, eles reclamarem porque eles já tinham experimentado, de outras comidas, de outros alimentos, Mas os israelitas não, porque eles eram escravos, Então, aqui, os estrangeiros começaram a reclamar, estavam reclamando, porque no versículo 5 fala, que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito, também tínhamos pepino, melões, olhos poró, cebolas e alhos à vontade. Aqui até fala, gente, de graça. Eles comiam de graça, eles trabalhavam igual escravos, trabalhavam muito. Eles acham que comiam alguma coisa de graça, eles não recebiam nada pelo trabalho, eles eram escravos. Olha a mentalidade que ainda deles, a mentalidade que ainda eles tinham. Eles ainda não foram libertos da escravidão mentalmente. E eles precisavam ser transformados, permitir essa transformação e deixar para trás toda essa cultura, tudo que foi inserido na mente deles em relação à escravidão. Porque estava tão inserido que aqui eles relatam que comiam de graça. Eles não comiam de graça, eles trabalhavam de graça, porque eles eram escravos, Então, o alimento ali que eles tinham acesso era mais do que justo, eles trabalhavam muito, não é mesmo? Aí no versículo 6, mas agora perdemos o apetite e não vemos outra coisa além desse maná. E novamente aqui eles reclamando, agradeceram a Deus quando caiu o maná do céu, mas agora eles já enjoaram e não querem mais maná, E aí os estrangeiros começaram a reclamar e eles foram no embalo e também começaram a murmurar junto com os estrangeiros, E, gente, eu imagino que realmente não fosse fácil, viver só de maná e água. Não era fácil, Mas por experiência própria, eu posso dizer que a insatisfação, ela nos domina quando a gente está espiritualmente fraco, Quando a gente não está ali firme no relacionamento com Deus, o nosso lado espiritual, ele fica enfraquecido. E com isso, as murmurações, elas vão crescendo no nosso coração e na nossa mente, Porque daí a nossa carne, a nossa vontade de que prevalece. E o seu espírito está fraco, a sua carne está forte, ela prevalece, e aí você vai deixando a murmuração tomar conta da sua mente e do seu coração. Então, nessas horas, quando surgir, por exemplo, na gente, é que vem surgindo aquele sentimento de murmuração, de reclamação, o que a gente faz? Se prostra perante ao Senhor, E faça, por exemplo, o que Moisés vai fazer agora. Olha só, ainda no capítulo 11, versículo 10. Moisés ouviu todas as famílias reclamando a entrada de suas tendas, e a ira do Senhor se acendeu. Com isso, Moisés se revoltou. Moisés ali já estava no limite. E disse ao Senhor, por que tratas a mim, teu servo, com tanta crueldade? Tem misericórdia de mim. O que eu fiz para merecer o
peso de todo este povo? Por acaso gerei ou dei à luz a este povo? Porque me pedes para carregá-lo nos braços como a mãe que carrega o bebê que mama? Como livrarei a terra que juraste dar aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles vêm a mim reclamando, dizendo: deem-nos carne para comer. Sozinho não sou capaz de carregar todo este povo. O peso é grande demais. Se é assim que pretendes me tratar, mata-me de uma vez. Para mim seria um favor, pois eu não verei esta calamidade. Aqui, gente, Moisés, ele fez justamente o que a gente precisa fazer, né? Quando a gente está ali no nosso limite, sabe, de cansaço, que a gente vê que não consegue mais, o que a gente faz? Como Moisés, vai lá, né, se tranca no seu quarto, na sua intimidade com Deus, e fala para ele: olha, Senhor, eu não aguento mais, eu estou no meu limite, por favor, Senhor, tenha misericórdia, me dê uma solução, papai. Sabe, não é, você não está ali murmurando, sabe, em relação ao hábito de murmurar, por prazer de murmurar, né? Porque aqui parece que o povo de Israel criou o hábito de murmurar, né? Para eles estavam gostando de murmurar. Sabe quando aquela pessoa gosta de murmurar? E mesmo que você ali faça o que ela está pedindo, ela vai continuar murmurando, porque ela tem prazer em reclamar, em murmurar. Então, nada vai satisfazer aquela pessoa, entende? O que vai satisfazer ela, na verdade, é a presença de Deus. É quando ela estiver preenchida com o Espírito Santo. Senão, não adianta. A pessoa tem que se permitir ser transformada, né? A mentalidade dela tem que ser transformada, né? E Moisés, ele tinha ali um relacionamento, uma intimidade com Deus, né? Porque relacionamento com Deus, quando você ora, quando você tem um relacionamento com Deus, você vai ficando íntimo, né? Você vai criando uma intimidade com Deus. Então, ele não tinha medo ali de expor os receios dele, os sentimentos, as fraquezas. Ele não tinha medo, né? E aqui a gente também pode perceber que a motivação do coração de Moisés era outra. Era totalmente diferente dos outros que ficavam lá murmurando e reclamando, né? Parece que tinha prazer em murmurar e reclamar, né? Totalmente diferente, né? E Moisés, sim. O Moisés, ele foi criado como príncipe do Egito, né? Ele, sim, comeu tudo do bom e do melhor. Ele, sim, teria motivos para reclamar, porque na memória gustativa dele, teria, né? As lembranças do que ele comia no Egito, né? O Moisés, ele estava lá nas terras de Midian, pastoreando ovelhas, né? E as ovelhas, elas são muito mais obedientes do que esse povo aqui de Israel, né? As ovelhas, quando ouvem a voz do seu pastor, elas seguem, elas não reclamam, elas não murmuram, elas confiam, né? E esse povo não aqui, é muito mais difícil, né? Pastorear esse povo aqui do que as ovelhas. E Moisés estava lá pastoreando em Midian, né? E a vida dele foi totalmente modificada para seguir o propósito de Deus, para ele ser o libertador, né? E mesmo assim ele não está murmurando das condições, da comida, de nada, ele só está aqui se prostrando e pedindo para Deus ajudá-lo, porque ele não está aguentando esse fardo sozinho, né? Ó, vamos refletir isso lá em Filipenses, rapidinho. Ó, em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Tá vendo a diferença? Então, quando você estiver sofrendo com algo, você tem que então ficar calado e você não pode conversar com Deus e falar a verdade do seu coração? É claro que pode. Claro que você pode. Ah, não, olha, eu estou sofrendo muito, eu estou quase morrendo, definhando, mas eu não vou reclamar, eu não vou murmurar porque é pecado, então eu não posso, eu tenho que sofrer aqui calada, sozinha. É isso? Não, gente, não é isso. A Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia nos ensina que quando você tiver com alguma dificuldade, você se proste ao Senhor, pedindo aquilo que você precisa, entende? E agradecendo por tudo que Deus já fez. Então, sempre, gente, se lembre disso. Não posso pedir a Deus? Posso, eu posso pedir a Deus. Se for da vontade dele, ele vai conceder. Se aquilo não vai atrapalhar o propósito dele para as nossas vidas, ele vai conceder se a gente tiver, principalmente se a gente estiver sendo obediente, né? Ele vai nos presentear, né? Mas a gente não pode deixar a ingratidão tomar conta do nosso coração, sabe? Quando você só murmura, quando você só quer, e não se lembra, não agradece daquilo que Deus já lhe deu.
Essa é a diferença, né? E olha só, alegrem-se sempre no Senhor. Tem que ter alegria nas coisas de Deus. E essa alegria, gente, não tem como, né, eu te falar e você, tá bom, agora tudo bem, eu vou ter alegria. Como que você consegue essa alegria? É em Deus, é Deus que nos enche de alegria, não é? Quando você começa a ser obediente, quando você começa a ter interesse pela palavra de Deus, interesse no relacionamento, interesse em louvar e adorar a Deus, aquilo vai te trazendo uma alegria, entende? Algo inexplicável, que você vai se enchendo com o Espírito Santo. Então fica muito mais leve, muito mais fácil de você conseguir, por exemplo, seguir aqui, ser obediente. Ainda no capítulo 11 de Números, Moisés escolhe 70 líderes, né? Então Moisés abriu o coração, falou para Deus que era muito pesado para ele sozinho, que ele não estava conseguindo. No versículo 16, então o Senhor disse a Moisés, reúna diante de mim 70 homens reconhecidos como autoridades e líderes de Israel. Leve-os à tenda do encontro para que permaneçam ali com você. Eu descerei e falarei com você. Tomarei um pouco do espírito que está sobre você e o colocarei sobre eles. Assim dividirão com você o peso do povo, para que não precise carregá-lo sozinho. Olha aqui. Moisés se abriu com Deus e Deus já está trazendo para ele uma solução. Então, como você realmente não vai conseguir sozinho, o que Deus está falando para ele? Que vai tomar um pouco do espírito que Deus deu para ele e vai pegar uma porção daquele espírito e vai distribuir entre esses 70 líderes, para que eles também sejam capacitados para poder ajudar Moisés, porque ele não consegue mais realmente carregar sozinho. E Deus fala para Moisés avisar o povo que eles teriam carne para comer, né? Além disso, Deus fala, avisa lá o povo, eles não querem carne? Pois então eu mandarei carne para o povo comer. Aí no versículo 20, comerão carne por um mês inteiro, até lhe sair pelo nariz. E vocês enjoarão dela, pois rejeitaram o Senhor que está aqui entre vocês e reclamaram contra ele, dizendo, por que saímos do Egito? Essa parte eu até sublinhei. Porque vocês percebem que o povo murmurava e reclamava, criou aquele hábito da reclamação, porque eles ficavam questionando a Deus toda hora, né? Na verdade, eles não estavam reclamando de Moisés, eles estavam reclamando de Deus, não é? Só que eles não tinham intimidade com Deus, eles não tinham relacionamento com Deus. Então, eles iam lá em Moisés, que era o líder, e ficavam lá enchendo a cabeça de Moisés, né? E eles reclamavam do quê? Toda vez que eles reclamavam de comida ou de qualquer outra coisa, eles sempre falavam, por que saímos do Egito? Ou seja, eles não estavam ali com fé em Deus, confiando na promessa de Deus, não é? Toda hora eles deixavam, né, prevalecer essa expressão de vontade deles, né, que eles preferiam estar no Egito, sendo escravos, do que serem libertos e irem rumo à terra prometida, que era Canaã. Entende? Olha a mentalidade do povo. Eu já escutei alguns documentários, né, que daí alguns comentaristas falam assim, mas é fácil a gente, né, na vida hoje que a gente tem, falar que o povo lá reclamava muito, né, porque eles não estão aqui igual a gente nessa vida que a gente tem, então eles realmente tinham motivo para reclamar. Mas espera lá, gente, não tem como a gente comparar a nossa vida com a vida deles. Temos que comparar a vida que eles né, têm aí nesse momento que nós estamos estudando, com a vida que eles tinham no Egito. E a vida que eles tinham no Egito era boa? Não, eles eram escravos. Mas acontece que eles estavam acostumados com a escravidão. Eles já sabiam que todos os dias, se eles desobedecessem, se eles ficassem fracos, doentes, eles seriam açoitados, né? Porque lá eles apanhavam. E eles já se acostumaram com aquele sofrimento, entende? Então eles preferiam aquele sofrimento que já era previsível, porque eles já estavam acostumados, do que viver algo novo de Deus. Deus aqui, gente, ia cumprir neles a promessa que foi feita lá para Abraão, que os descendentes de Abraão entrariam na terra prometida. Mas eles permitiram que a murmuração e a insatisfação tomasse conta deles. E assim eles iravam Deus com bastante frequência. Olha, no versículo 24, Moisés saiu e transmitiu as palavras do Senhor ao povo. Reuniu 70 líderes e os colocou ao redor da tenda da reunião. O Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Depois deu aos 70 líderes o mesmo espírito que estava sobre Moisés. E quando o espírito pousou sobre eles, os líderes profetizaram. Algo que nunca mais aconteceu. Então foi algo extraordinário. Deus fez aquilo exatamente
ele disse para Moisés que ele iria fazer para poder ajudar Moisés e aliviar um pouco o fardo de Moisés. Ó, Eldade e Meldade, que faziam parte da lista de autoridade, não foram na reunião. E mesmo assim, o Espírito também pousou sobre eles. Lembra, gente, que a gente falou dos sons das trombetas? Então, lembra que tinha o som da trombeta quando era de reunião, né? Então, provavelmente, eles assopraram, soaram o som, né, o sonido daquela trombeta, e provavelmente esses dois não conseguiram chegar a tempo ou não ouviram por algum motivo, né? E aí eles não foram na reunião. Mas mesmo assim, o Espírito alcançou eles, da onde eles estavam, né? E o Espírito pousou sobre eles, né? Aí nessa, uma pessoa viu que pessoas estavam ali, esses dois estavam profetizando no meio do acampamento, foram falar para o Josué, e Josué foi lá falar para Moisés. E aí José foi lá falar para Moisés, né, dizendo assim, Moisés, como assim? Tem dois lá profetizando no meio do acampamento, Moisés. Como é que você deixa isso? É só você que é o escolhido de Deus, é só você que tem a porção do Espírito. Tá errado, vai lá, Moisés, repreende eles, né? Aí Moisés falou para ele, né, falou para José, não, José, por acaso você está com ciúmes de mim? Né, querendo dizer, fica tranquilo, fica calmo, eu pedi isso para Deus e Deus concedeu, né? E é bom que o povo também tivesse, e daí o Moisés ainda fala, e seria melhor ainda se todo esse povo tivesse recebido esse Espírito, não é? Porque daí ficaria muito mais leve o meu fardo, e eu não precisava toda hora ficar escutando tanta reclamação, né? Então Moisés aqui, ele não queria centralizar o poder nele, ele não queria, ele estava sendo usado como instrumento nas mãos de Deus, mas ele não se importava de dividir a unção ali com todo mundo, né? Para que todo mundo também fosse usado por Deus. E o Josué, ele não estava entendendo, né? Aí depois, quando ele ficou sabendo, aí ele acalmou, porque Josué é gente boa, a gente vai ver aqui, gente. Ele é gente boa. Ainda no capítulo 11, no versículo 31, o Senhor envia as codornas, que são as codornizes, né? Que já tinha enviado anteriormente nos capítulos anteriores. O Senhor mandou um vento que trouxe codornas do lado do mar e as fez voar baixo por todo o acampamento, numa área de vários quilômetros em todas as direções. Voavam a uma altura de quase 1 metro do chão, então imagina, bastante codornizes, né? Bastante codornas. Aí versículo 33. Mas enquanto ainda se empanturravam com a boca cheia de carne, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e ele os feriu com uma praga terrível. Eles não queriam carne, não estavam reclamando, mas eu sabia a motivação do coração deles, né? Que era o hábito de reclamar e ficar jogando na cara de Deus, que eles preferiam estar lá no Egito, na escravidão, do que livres ali no deserto. Né, não querendo o novo de Deus, que eles não gostavam dessa expectativa de não saber, né, o dia de amanhã. Eles não queriam, eles queriam algo previsível, mesmo que fosse a escravidão. Aí Deus, o que ele fez? Mandou a carne, né? Aí quando eles estavam todo mundo lá se empanturrando de carne, Deus acende a ira dele, a ira do Senhor se acende, né? E ele envia uma praga terrível. Versículo 34. Por isso, aquele lugar foi chamado de Quibrote Atavá, pois eles sepultaram um povo que cobiçou a carne do Egito. E uma parte do pessoal ali morreu. Então, uma parte daquele pessoal que murmurou, e que Deus sabia da intenção do coração daquelas pessoas. Eles comeram carne, mas tiveram ali alguma coisa, ali, uma congestão, não sei, com a boca cheia de carne, a ira do Senhor se acendeu e eles morreram. Aí no versículo 35, de Quibrote a Atavá, o povo viajou para Azerote, onde ficou algum tempo. Gente, esse Quibrote Atavá significa sepulcro dos cobiçosos, sepulcro dos desejos, que significa, porquanto ali foram enterrados todos aqueles que haviam sido dominados pelo desejo das iguarias do Egito. Eles morreram por causa do desejo das iguarias do Egito. A gente tem que tomar cuidado, né, gente? Com as nossas murmurações e com aquilo que a gente deseja. Porque o nosso desejo, se não for a vontade de Deus, muitas das vezes pode nos matar. Você viu? Deus até concedeu o desejo dele, para poder aliviar ali Moisés, né? Mas eles foram mortos. Aí agora a gente já vai para o capítulo 12. Versículo 1. Miriam e Arão, olha só, gente, era um problema atrás do outro, né? Eu fico imaginando que realmente era pesado ali para Moisés, né? E a maioria das pessoas querem porque querem ser líder, né? Ah, eu quero liderar, eu quero ser chefe, eu quero ser patrão, mas não tem noção do peso que essas pessoas carregam, né? Capítulo 12, versículo 1. Miriam e Arão
criticaram Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Uma mulher cuxita é uma mulher etíope, né, que é da região da Etiópia. Eu creio que aqui eles estão se referindo a Zípora, né, que foi a mulher mesmo de Moisés, porque depois a gente não vê mais nada descrevendo na Bíblia que ele se casou com outra mulher. Então eu creio que eles estavam reclamando mesmo, era da Zípora, né? E disseram: acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Então, olha só, eles estavam falando de Moisés pelas costas, né? Já estava soltando aquele veneninho, sabe? Tipo, Moisés, né? Por que tudo é Moisés, né? Uai, por acaso o Senhor também não pode falar pela gente, né? E estavam ali criticando que Moisés provavelmente teve algum desentendimento, alguma coisa ali ocorreu com a esposa do Moisés, né? Que eles estavam ali falando de Moisés pelas costas, não é? Os próprios irmãos, né? E olha que eles estavam sendo usados pelo Senhor, né? A gente viu que Miriam dançou quando atravessou o Mar Vermelho, não é? A gente viu Arão, tudo que o Arão fez junto ali com Moisés até agora. Mas mesmo assim, eles deixaram a língua, o veneno tomar conta deles, estavam falando de Moisés pelas costas. E Deus conhece a motivação do nosso coração. Deus sabia o que tinha ali no coração, né? E qual que era o veneninho que estava saindo da língua deles ali. Aí no versículo 4. No mesmo instante, o Senhor chamou Moisés, Arão e Miriam e disse: no mesmo instante, eles estavam ali falando mal de Moisés pelas costas, o Senhor chamou os dois mais Moisés e disse a eles: vão à tenda do encontro, vocês três. E eles foram para lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e parou à entrada da tenda do encontro. Arão e Miriam chamou ele e os dois se aproximaram. Ou seja, aí chamou Arão e Miriam, não chamou Moisés, chamou os três lá, mas aí chamou separadamente Arão e Miriam. Versículo 8. Falo com ele, fala face a face, aqui é o Senhor dizendo. Falo com ele face a face, claramente, e não por meio de enigmas. Ele vê a forma do Senhor, como vocês ousaram criticar o meu servo Moisés. Aqui o Senhor, porque Moisés não sabia o que eles estavam falando dele pelas costas, mas o Senhor sabia, o Senhor ouviu, e o Senhor foi tomar providência sobre isso. Que Deus sabia, gente, o fardo que Moisés estava aguentando. Ele estava liderando tudo aquilo, tudo que ele largou para trás, né? Para poder seguir ali o propósito de Deus, ainda o pessoal falando mal de Moisés pelas costas, aí Deus foi tomar uma providência. Versículo 9. A ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Então, o Senhor foi lá, deu um chacoalhão neles dois, a ira se acendeu e ele se retirou. Versículo 10. Enquanto a nuvem se afastava da tenda, Miriam ficou ali com a pele branca como a neve, leprosa. E aí Deus fez o quê? Castigou Miriam, né? Arão foi pedir para Moisés interceder por Miriam e Deus falou que ela teria que ficar fora do acampamento por 7 dias. Versículo 15. Miriam foi mantida fora do acampamento por 7 dias e o povo esperou até lá. E o povo esperou até ela ser trazida de volta para seguir viagem. Então ela ficou ali de castigo, na cadeirinha do pensamento, com lepra, por 7 dias. Sabe quando você repreende seu filho porque ele faz coisa errada? Você deixa na cadeirinha do pensamento? Você vai lá, você repreende, você explica o que ele fez errado, e depois você coloca ele na cadeirinha do pensamento para ficar ali refletindo sobre as coisas erradas que ele fez. Deus fez exatamente isso com Miriam. Mas além dela ficar refletindo, ela ficou refletindo com lepra. Entende? Olha como a ira de Deus se acendeu. Versículo 16. Então saíram de Azerote e acamparam no deserto do Parã. Agora vamos aqui refletir, porque tem tudo a ver. Vamos refletir em Provérbios, capítulo 6. Olha só, gente. Porque daí a gente pode ficar pensando, nossa, mas por que Deus fez isso com Miriam? Deus sabe da motivação do coração das pessoas, gente. Deus é justo e Deus é bom. Olha só, versículo 16, Provérbios, capítulo 6. As 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras, e aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Essa é a versão NVT. Eu coloquei a versão Almeida embaixo para a gente poder comparar. É a mesma coisa, só que a tradução é um pouco diferente, né? Então, vamos refletir sobre isso? Olha só o que diz aqui na versão Almeida, nessa última frase que eu sublinhei. O Senhor abomina
o que semeia contendas entre os irmãos. Ou seja, Deus não gosta daquelas pessoas, sabe, que ficam falando pelas costas dos outros e que ainda ficam tentando convencer, jogando as pessoas uma contra as outras, sabe? O Senhor não gosta. Não gosta. Olha o quanto é sério tudo isso que a gente acabou de ler, gente. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade e aquele que semeia desentendimento entre irmãos. Né? E muita gente às vezes faz isso no oculto, né? E acha que ninguém está vendo. Por quê? Porque não conhece Deus, não tem fé, não acredita, só pode. Porque se você tiver um pingo de temor, se você conhece a palavra de Deus, antes de qualquer coisa, você já acende um pisca-alerta, você já lembra e você faz desculpa, Senhor, desculpa, desculpa, perdoa, perdoa, perdoa. Não é? Quando a gente tem Deus é assim. Quer dizer que a gente não vai falar? Não, a gente às vezes solta assim, né? Mas ali, ao mesmo tempo, o Espírito Santo nos convence que aquilo é errado, a gente vai, se prostra e pede perdão. E nós, gente? E assim, a gente, né, lendo toda essa história aqui de Miriam e Arão, e vendo tudo isso, aí eu pergunto, né, e nós? Se a gente se colocar ali no lugar, né, quem que a gente diria que seria nessa história? A maioria fala assim, eu sou Moisés. Não, eu sou Moisés. Mas, gente, vamos ser sinceros, a maioria das pessoas, eu, você e todos nós, muitas das vezes, nos comportamos mais como Miriam e Arão do que como Moisés. Concorda? Sabe, quando você fala de alguém, né, porque você teve aquela impressão, porque a pessoa fez alguma coisa que não te agradava, sabe? Aí você coloca o seu achismo na frente daquilo e você deixa aquela maldade entrando em você, aquele veneno saindo da sua língua, sabe? Então, né? E a gente tem que realmente reconhecer que às vezes, acha que você nunca falou mal de ninguém pelas costas, injustamente. E mesmo se for justamente, ninguém tem o direito de ficar inflamando, né, colocando outras pessoas contra aquela pessoa que não está ali para se defender. Não é mesmo? Mas olha, se aquela pessoa, né, que você está falando pelas costas, for obediente a Deus, tiver relacionamento com Deus, muito provavelmente a justiça de Deus, a ira de Deus vai cair sobre você. Então a gente tem que tomar muito cuidado, não é? É permitir mesmo que o Espírito Santo nos convença do pecado, se arrepender, não é? E todos os dias estar procurando ser uma pessoa melhor do que ontem, e assim sucessivamente, não é? Então a gente tem que o quê? Tem que se vigiar. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né? Para a gente não ficar verbalizando os nossos achismos, porque aquilo que a gente acha não importa. Não importa. Deus sabe de fato o que é. Então não importa o que eu acho perante uma situação que aconteceu, porque a pessoa se exaltou e fez alguma coisa, vai virar as costas, eu vou meter o pau nela. Entende? A gente muda de opinião, gente, com muita facilidade. Um dia você não gosta de alguém, e no outro dia você já conhece melhor a pessoa e aí você já gosta. Aquilo lá que você falou mal dela anteriormente, como é que fica? Então chega para a pessoa e fala a verdade, olha, você me perdoa porque eu falei mal de você pelas costas, é porque eu não te conhecia direito, né? Mas eu falhei e eu me arrependo, eu peço perdão para você e eu já me prostrei perante a Deus e pedi perdão. O Espírito Santo me convenceu desse pecado, entende? Para algumas pessoas que não têm fé, que são incrédulas, elas vão achar que isso é bobagem, que isso não é necessário, mas eu lhe digo, isso é necessário. Entende? Isso faz parte da transformação do seu caráter. O caráter reto que Deus quer que nós tenhamos. Entende? Então vamos tomar cuidado, gente. Vamos tomar cuidado com o que sai pela nossa boca. A gente tem que ter muita responsabilidade sobre tudo aquilo que a gente fala, né? E se naquele momento você não pode ajudar, não profira palavras que vão amaldiçoar ou que vão atrapalhar ainda, né? Se você não tem palavras de bênção, fica quieto. Entende? Não atrapalha a situação e nem cai na conversa dos outros quando alguém se reúne para falar mal de outras pessoas. Então, nós já refletimos e agora nós vamos voltar no capítulo 13 de Números. Então, né, é um acontecimento atrás do outro. Várias coisas vão acontecendo, não para de ter novidade. É muito acontecimento, realmente Moisés vai estar muito cansado. E agora, no capítulo 13, já fala que os 12 espiões foram fazer o reconhecimento de Canaã, né? Então, eles estão peregrinando, indo rumo a Canaã, que é a terra prometida. E ali o Senhor disse a Moisés, envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. A terra que eu dou aos israelitas.
Mandem um líder de cada tribo de seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Do acampamento do deserto de Parã, enviou 12 homens, todos eles chefes das tribos de Israel. Lembram? 12 tribos, mandou um chefe de cada tribo. Versículo 17. Quando Moisés os enviou para fazer o reconhecimento da terra, deu-lhes as seguintes instruções. Então Deus ali passou tudo para Moisés e Moisés instruiu eles, né? Que eram para eles subirem pelo Negueb até a região montanhosa. Eram para eles ir lá observar a terra e descobrir quem eram os habitantes, se eles eram fortes, se eles eram fracos, se eles eram em poucos ou se eles eram em muitos. Eram para observar a terra ali que eles viviam, se era boa, se era ruim. Era para observar a cidade, se tem muralha, se elas são protegidas, se elas têm campos abertos ou não. Era para observar se o solo era fértil ou pobre, se a região tinha muitas árvores, né? E ainda falou, façam tudo o possível para trazer de volta amostras das colheitas que encontrarem. E era a época de colheita das primeiras uvas maduras. Aí no versículo 23, quando chegaram ao Vale de Escol, né, então eles foram, e aí quando eles chegaram lá no Vale de Escol, então só foram um líder de cada tribo, né, o resto do povo ficou lá com Moisés. Quando eles chegaram lá no Vale de Escol, cortaram um ramo com um só cacho de uvas tão grande que 2 deles precisavam carregá-lo numa vara. Então a uva daquela região era tão grande que eles precisavam amarrar na vara e 2 ir carregando aquele cacho de uva na vara, imagina só. Levaram também amostras de romãs e figos. Aquele lugar recebeu o nome de Vale do Escol, por causa dos cachos de uva que os israelitas cortaram ali. Ainda no capítulo 13, no versículo 25, eles trazem, então, um relatório da missão do reconhecimento para Moisés, né? Então, depois de passarem 40 dias, eles passaram 40 dias explorando aquela terra. Aí eles retornaram e entregaram para Moisés, né? Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra, a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Entregaram para Moisés a uva, a romã, o figo que eles tinham trazido, né? Contudo, o povo que vive lá é perigoso. Aí eles já começaram a falar a parte ruim. E suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até descendentes de Enac, que eram gigantes. Os amalequitas vivem no Negueb, e os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no Vale do Jordão. Né? Já começaram aqui a trazer tudo que tinha de ruim ali, que eles assimilaram ali, quando eles estavam lá observando. Versículo 30. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Aqui. Caleb, né, era aquele tipo de funcionário que todo mundo quer na empresa, que ele não enxerga as partes ruins. Ele só enxerga ali que com Deus ele é capaz, e que tudo seria capaz se fosse a vontade de Deus e se Deus estivesse com ele. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los. São mais fortes que nós, né? Como se eles tivessem vencido aquela outra guerra, a primeira guerra que eles passaram, quando Moisés ficou rendido, lembra? Eles por acaso venceram porque eles eram fortes? Não, eles venceram porque Deus estava com eles. Então por que eles estavam com medo? Entende? Eles já se esqueceram de tudo que Deus fez até agora. Aí no versículo 32. Então, espalharam entre os israelitas um relatório negativo. Aí, já foram contaminando de novo. Gente, já não botar tudo com a murmuração que ia se espalhando, agora veio esse relatório negativo, eles começaram a espalhar isso por lá. A terra que atravessamos, ao fazer o reconhecimento, devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Tá falando, gente, pelo amor de Deus, saímos do Egito e agora nós vamos para aquela terra e eles vão tudo matar a gente. É tudo gigante que vai pisar e vai esmagar a gente. Já começaram a espalhar notícia ruim. Versículo 33. Vimos até gigantes, os descendentes de Enac. Perto deles nos sentimos como gafanhotos e também assim que parecíamos para eles. Então já começou, né? Começou de novo a reclamação e começou a espalhar. E o povo começa a se rebelar contra Moisés, imagina só. Então toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Né? Eles estavam ali acabados, eles falavam, pelo amor de Deus, né? Agora mais essa notícia, né? E todo mundo ali se deixou contaminar. Caleb estava tentando animar e dizendo que era possível, né? Mas eles abafaram ali a voz de Caleb, tipo, cala a boca, Caleb, que não é nada possível, né? E deixaram ali a parte negativa tomar conta e começaram a espalhar. Olha como a negatividade se espalha na sua empresa, na sua casa, na sua escola, né?
Por isso que nós temos que ser ali as pessoas que levam a parte boa. Gente, em todas as situações tem a parte boa. A gente tem que procurar enxergar a parte boa, né? Deixar Deus tomar conta, tomar a frente e confiar em Deus. Não é? Porque senão a gente vai desanimar e vai desistir de tudo. Aqueles estavam desistindo e estavam contaminando todo mundo, não é? Estavam de novo com aquele hábito de reclamar, de só achar a parte ruim das coisas, não é? E olha só no versículo 2, suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Nós estamos no capítulo 14, livro de Números. Aí no versículo 2, eles falam, se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo ali no deserto, diziam. Eu até sublinhei, porque olha só o que eles estão declarando, liberando no mundo espiritual. Eles estão dizendo, se pelo menos tivéssemos morrido no Egito. Ou seja, eles preferiam ter morrido na escravidão, preferiam já ter morrido no deserto, entende? Do que ter que ir para essa terra. Eles estão declarando, olha só o poder da nossa palavra. Versículo 3, porque o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate. Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? Olha só. Gente, Deus prometeu aquela terra. E eles estão de novo reclamando e não estão confiando em Deus. E estão ainda falando, olha aqui, nossas crianças e nossas esposas serão capturadas como prisioneiros de guerra. Eu até sublinhei isso aqui. Gravem isso, porque a gente vai ver isso lá na frente. A gente tem que tomar cuidado com o que fala. Olha só, versículo 4. E disseram uns aos outros, vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Olha só, é eles que têm que escolher alguma coisa? Gente, Moisés foi escolhido por Deus, não foi por eles. Quem são eles para querer escolher um novo líder? Olha só Deus só ouvindo e observando. Versículo 5. Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. 2 dos homens que tinham feito reconhecimento da terra, Josué, filho de Nun, e o Caleb, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel, a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa. Então, Josué e Caleb, dos 12, eram os únicos 2 que estavam dizendo que a terra era boa e que o povo tinha que se apegar à promessa de Deus e não à parte negativa que os outros 10 estavam ali inflamando o restante da população. Versículo 8. E se o Senhor se agradar de nós, ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Você está vendo o que eles aqui estão falando, esses 2 homens? Olha só. Deus está ouvindo, Deus está se agradando do que eles estão dizendo, não é mesmo? Eles estão profetizando isso daqui, eles estão liberando coisa boa. Né? Da boca deles está saindo algo bom. Deus está só ali observando. Versículo 9, não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos. Não tem quem os protejam, mas o Senhor está conosco, não temos medo deles. Vocês estão vendo a mentalidade de Caleb e de Josué? É diferente, né? E é justamente a mentalidade que nós precisamos ter em todos os ambientes que a gente frequenta, não é? Deus tem uma promessa. Eles já viram tudo que Deus já fez, gente. Você acha mesmo que Deus não seria capaz? Se Deus prometeu, é claro que seria. Mas o povo murmura. O que vai acontecer? A ira do Senhor vai se acender, né? Capítulo 14, versículo 10. Ainda assim, toda a comunidade começou a falar em apedrejar Josué e Caleb. E olha só, ainda eles queriam apedrejar para calar a boca dos 2 ali. Estavam vendo o lado positivo da história. Então a presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os israelitas. Aí o Senhor apareceu, a presença dele ali se manifestou. E o Senhor disse a Moisés, até quando este povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim, mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles? O Senhor falando para Moisés. Eu os desherdarei e os destruirei com uma praga. Então farei de você um povo ainda maior e mais poderoso que eles. Deus já estava de saco cheio. Deus já tinha tido muita misericórdia. Já tinha dado muitas chances. E o povo continuava ali irritando Deus. Aí Deus falou, chega. Eu vou matar todo mundo, Moisés. Você vai ficar aí firme e forte. Né? E a minha promessa vai se cumprir através da sua descendência. Né? Porque Deus não precisava do restante do povo. A promessa dele poderia se cumprir através de uma pessoa só.
não é mesmo? Mas daí Moisés novamente vai e intercede pelo povo, né? Versículo 17. Por favor, Senhor, mostra que o teu poder é tão grande como tu declaraste, pois disseste, o Senhor é lento para se irar e cheio de amor e perdoa todo tipo de pecado e rebeldia. Não é, gente? Quando uma pessoa está muito nervosa, por exemplo, né? A gente consegue entender essa situação. Uma pessoa está muito nervosa. Não sei, você tem um pai nervoso. Aí seu pai começa a se virar e ficar muito bravo. Aí o que você faz? Vai para o seu pai e fala, pai, eu sei que você é tardio para irar. Por favor, papai, não se ira agora não. Acalme seu coração, vai dar tudo certo. Aí seu pai não vai se acalmar? Você acha que seu pai vai resistir a esse tipo de comentário? Claro que ele vai se acalmar. E Moisés sabia como acalmar o Senhor, né? Moisés tinha ali aquela habilidade, aquele jeitinho de conversar com Deus, né? E por isso ele estava intercedendo ali pelos israelitas, por aquele povo reclamão, né? Que não para de murmurar ali e pesar na cabeça de Moisés. Contudo, não absolve o culpado, né? Então, o Senhor, ele é lento para se irar, é cheio de amor e perdoa todo tipo de pecado e rebeldia. Contudo, não absolve o culpado. Deus perdoa, ele pode tardar a sua ira, mas ele não vai absolver o culpado. Traz as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Lembra que a gente já falou sobre isso? Sobre herança, maldição hereditária? Lembra que nós já falamos sobre isso? De novo aqui, nós vamos ver várias vezes. Durante toda a Bíblia nós vamos ver falar sobre isso. Então o Senhor disse, eu os perdoarei como você me pediu. Mas tão certo quanto eu vivo e tão certo quanto a terra, e tão certo quanto a terra está cheia da glória do Senhor, nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Todas elas viram a minha presença gloriosa, os sinais que realizei no Egito e no deserto. Mas mesmo assim me puseram à prova. Eles recusam ouvir a minha voz. Jamais verão a terra que jurei dar aos seus antepassados. Nenhum deles, daqueles que me trataram com desprezo, vai entrar naquela terra. Meu servo Caleb, no entanto, teve a atitude diferente dos demais. Permaneceu fiel a mim. Por isso, eu o farei entrar naquela terra. Tá vendo? E os seus descendentes tomarão posse dela. Olha só. O povo não estava reclamando? Não preferia morrer no Egito? Então tá bom. Então Deus vai fazer o que eles pediram. Eles não liberaram no mundo espiritual, que preferia ter morrido lá no Egito, eu preferia ter morrido no deserto. Mas que eles não queriam entrar naquela terra. Então Deus está falando. Então tá bom. O desejo de vocês será realizado. Vocês vão morrer. E vocês não vão entrar na terra prometida. Tá vendo? Deus não absolve dos pecados. E aqui, gente, deixa eu falar outra coisa também que é importante, né? Porque aqui, ó, fala, né, ó, contudo, não absolve o pecado, traz as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Aí tem muita gente que fala que isso é mentira, que os filhos, né, não pagam pelos pecados do pai. Presta atenção, gente. Diante de Deus, ninguém vai prestar conta do pecado que não foi seu. Entende? Quando estivermos diante de Deus, Deus não vai me cobrar. Eu não vou ter que prestar conta pelo pecado dos meus antepassados, não. Mas aqui na Terra, tudo que os nossos antepassados fizeram acabam respingando em nós. Nós sofremos também as consequências. Por exemplo, um filho, ele não herda a herança do pai? O pai é multimilionário. O pai morreu, o filho herdou. O filho fez alguma coisa para ter aquela herança? Não. Ele simplesmente herdou, porque ele é herdeiro. Então ele herda. Entende? Se um pai morre e deixa muitas dívidas, deixa destruição em tudo, o pai morre. O filho não herda aquilo também? Ele herda. Ele vai herdar toda a dor de cabeça que o pai deixou. Entende? Ele não herda porque ele quer ou não. Ele herda porque é herança. E a mesma coisa acontece no mundo espiritual. Do mesmo jeito que a gente herda a parte financeira, do mesmo jeito que a gente herda as características físicas. Você não herda? Ah, eu puxei o olho do meu pai, eu puxei a boca da minha mãe, eu puxei o nariz do meu pai, eu puxei, olha, o cabelo é igualzinho da minha bisavó. Você não puxa as características físicas dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós? É a mesma coisa. No mundo espiritual também você herda. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente diz, porque até a terceira e quarta geração pode pagar pelas consequências do que nós fizemos, entende?
Aí, os médicos sempre, quando vocês vão fazer um check-up, alguma coisa, os médicos sempre perguntam, né? Tem alguém na família que já teve câncer? Por quê? Porque ali há uma predisposição, né? Porque pode ter ali na genética. Mas ali não quer dizer que você está condenado a ter porque os seus antepassados tiveram, não. Há somente uma predisposição, entende? E a mesma coisa é com a herança espiritual, entende? Você tem essa predisposição, porque as consequências do pecado dos seus antepassados podem estar ali respingando em você. Assim como Deus disse aqui a eles, né? Que eles reclamaram tanto, né? Que até a terceira e quarta geração sofreria ali com aquelas consequências, né? Mas aí a gente fica pensando, mas por que Deus faz isso? Não é justo, né? Então, gente, como que não é justo? Se você herda a parte financeira, se você herda a parte física, por que não herdaria a parte espiritual, entende? Mas tem jeito, tem solução. Tem. Por exemplo, é só você tomar consciência e se arrepender pelos pecados que os seus antepassados fizeram, entende? Você quebra a maldição. Então, é se prostrar perante Deus e falar, Senhor, eu peço perdão pelo pecado do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, dos meus bisavós, que hoje quebre no mundo espiritual toda a maldição que está sobre a minha família. Eu não quero doença, Senhor. Eu não quero castigo em forma de doença, papai. Eu não aceito, Senhor, os respingos das consequências dos pecados que eles fizeram, Senhor. Porque eu estou em busca da santificação. Porque eu tenho o Senhor como meu Abba, como meu Pai. Eu aceitei Jesus, eu reconheci o sacrifício dele naquela cruz. E eu peço, Senhor, perdoe o pecado dos meus antepassados. E assim você se prostra a Deus, entende? E aquela maldição é quebrada. Mas tem que haver a confissão. Porque se os seus antepassados morreram sem pedir perdão, sem confessar, as consequências vão indo de geração a geração. E vocês podem observar que às vezes acontecem algumas coisas em algumas famílias e não tem explicação nenhuma. Gente, é o mundo espiritual, entende? É maldição hereditária. Mas então não tem jeito? Eu estou, então, predestinado a sofrer por causa dos meus antepassados? Tem jeito sim. Gente, com a morte de Jesus, com o sacrifício dele na cruz, os nossos pecados podem ser perdoados, e os pecados dos nossos antepassados também podem ser perdoados. Então, se prostrem perante a Deus e peçam perdão pelos pecados, entende? Que seu pai fez, a dívida que seu pai deixou e não pagou, as coisas erradas que seu pai e sua mãe possam ter feito, seus avós, seus bisavós. Se arrependam pelos pecados dele, e Deus vai se agradar do seu coração quebrantado. Entende? E vai quebrar essa maldição. Isso existe, gente. Agora, versículo 25. Agora, deem meia volta e não sigam rumo à terra onde habitam os amalequitas e os cananeus. Amanhã partirão para o deserto em direção ao Mar Vermelho. Ou seja, gente, eles já estavam no caminho em direção a Canaã. Os 12 líderes já tinham ido lá fazer o reconhecimento da terra. E por causa que eles voltaram, 10 deles, e contaminaram o povo, e o povo caiu na conversa deles. Eles vão peregrinar mais 38 anos pelo deserto, porque ele era o segundo ano deles, lembra? Depois que saiu do Egito, lá era o segundo ano. E a partir dali, eles iam agora passar a peregrinar mais 38 anos. Gente, eles estavam do lado, muito próximos de alcançar. E eles começaram a reclamar e só reclamar e murmurar. Gente, e Deus é misericordioso, né? Porque não foi uma coisinha, foi várias coisas, foi uma atrás da outra. Eles não paravam, eles não queriam mudar, eles não queriam enxergar as bênçãos que Deus estava preparando para eles. Eles recusaram, eles não quiseram. Eles disseram que era melhor morrer. Não foi isso? Então é isso que Deus vai fazer. E por causa disso, os filhos vão pagar, né? Porque os filhos vão ter que peregrinar junto com eles. Eles vão ficar 40 anos andando por aquele deserto, porque eles murmuraram, é castigo. Versículo 26. Então o Senhor disse a Moisés e Arão: até quando precisarei tolerar essa comunidade perversa e suas queixas contra mim? Sim, ouvi as queixas dos israelitas contra mim. Agora digam-lhes o seguinte: tão certo quanto eu vivo, declara o Senhor, farei com vocês exatamente aquilo que eu ouvi dizerem. Lembra lá do versículo 2 que eles falaram que eles preferiam morrer? Então, versículo 29. Todos vocês cairão mortos nesse deserto. Uma vez que se queixaram contra mim, todos com mais de 20 anos que foram contados no censo morrerão. Deus está então dizendo, vocês não queriam morrer? Então todos que foram contados naquele censo que foi levantado, da quantidade de pessoas, todos aqueles que têm 20 anos para cima vão morrer.
Não entrarão nem tomarão posse da terra que eu jurei lhes dar, para que nela morassem. As únicas exceções serão Caleb e Josué, que foram os dois que viram a parte boa da história. Vocês disseram que seus filhos seriam tomados como prisioneiros de guerra. Pois bem, Deus falando para eles. Lembra que eles falaram lá? Ah, mas nossas esposas e nossos filhos serão pegos como prisioneiros. E Deus está falando aqui. Pois bem, eu os farei entrar na terra em segurança e eles desfrutarão aquilo que vocês não vão desfrutar. Aquilo que vocês desprezar, os seus filhos não serão prisioneiros. Eles desfrutarão da terra prometida. 32. Mas quanto a vocês, cairão mortos no deserto. Eles não estavam querendo? Parece que estava pedindo por isso, né? Então Deus concedeu. Ainda no capítulo 14, versículo 33. Seus filhos serão como pastores, andando sem rumo pelo deserto durante 40 anos. Deste modo, sofrerão a consequência de sua infidelidade, até que o último de vocês morra no deserto. Então Deus disse que os filhos deles entrariam, né? Mas todos ali andariam sem rumo pelo deserto durante 40 anos. Eles tinham que seguir ali a nuvem, certo? De proteção ali, a presença de Deus. E Deus vai fazer eles ficar rodando ali pelo deserto. Gente, eles vão passar vários apuros por aquele deserto. Tudo porque eles murmuraram e não acreditaram na promessa de Deus. Então, gente, olha aqui os filhos tendo que pagar pelos erros do pai, não é? Dos pais. Porque os filhos também vão ficar ali sem rumo, circulando ali e rodando durante 40 anos, né? Então, vamos lá agora. Versículo 34, ainda no capítulo 14. Uma vez que seus espiões passaram 40 dias fazendo o reconhecimento da terra, vocês vão andar 40 anos pelo deserto, como punição por sua culpa. Assim saberão o resultado de se opor a mim. Deus aqui está dizendo, vocês estão achando que vocês são quem? Vocês queriam escolher um novo líder. Eu escolhi Moisés. E vocês estão querendo se opor a mim. Vocês estão querendo que vocês estão dizendo que vocês acham é melhor do que eu tenho para vocês. Então, aguenta agora o castigo. Aí, no versículo 36. Os homens que Moisés tinha enviado para fazer o reconhecimento da terra, aqueles que instigaram a rebelião contra ele com seu relatório negativo, morreram repentinamente de uma praga diante do Senhor. Eles não estavam reclamando? Os 10 morreram, só sobrou Josué e Caleb. Olha só como que eles pagaram com a própria vida. No dia seguinte, levantaram-se cedo e subiram em direção ao alto dos montes. Vamos, disseram, reconhecemos que pecamos. Olha só eles de novo. Aí no outro dia, né, tudo isso aconteceu, os 10 morreram com a praga que o Senhor enviou, o próprio Deus matou os 10, né? E no dia seguinte eles levantaram e falaram, vamos, disseram, reconhecemos que pecamos, mas agora estamos prontos para entrar na terra que o Senhor nos prometeu. Você está entendendo? Eles não estão aceitando o castigo, eles estão ignorando o castigo de Deus. A parte que Deus diz o castigo, eles querem pular. Aí eles estão querendo, eles não pedem perdão, eles não reconhecem as falhas, não confessam os pecados, simplesmente querem pular e só querem a bênção agora. Agora que eles acreditaram, porque Deus ali mostrou novamente o poder deles, né? Eles estão dizendo, não, então tá bom, né? Então tá bom, o Senhor tá certo. Então vamos, gente, vamos todo mundo levantar e vamos para aquela terra, porque Deus está conosco, né? Agora a gente acredita. Agora que matou os 10 espiões ali, né? Que eram negativos, agora a gente acredita. Vamos lá que vai dar certo. Né? E Moisés disse a eles, porque desobedecem a ordem do Senhor, isso não dará certo. E Moisés está falando, o que vocês vão fazer? Deus falou que não era para a gente ir agora. É como castigo, a gente não vai entrar agora. Então, por que agora vocês estão achando que vai poder entrar? Deus não vai estar com vocês. Moisés está avisando. 45. Então, os amalequitas e cananeus que viviam naqueles montes desceram, derrotaram os israelitas e os perseguiram até Ormá. Olha só. Gente, tudo por causa da desobediência. Tudo errado. Então, eles teimaram, foram, achando que Deus ia estar com ele, né? Sendo que Deus falou que não ia, porque já deu ali o castigo, né? Aí eles foram e arrumaram mais esse problema. Eles foram derrotados e ainda os amalequitas foram perseguir eles. Aí no capítulo 15, gente, relata ali as leis, as regras para entrar em Canaã. Então, depois vocês leiam com calma, porque daí é bem específico, né? É importante, mas é específico. Mas depois vocês leiam com calma. Aí no capítulo 16, Números, capítulo 16. Não, olha, várias novidades, né? Isso daqui é uma novela então, tá, né? Olha só, no versículo 1, capítulo 16. Corá, filho de Izar, descendente de Coate, mais um problema, filho de Levi, armou uma conspiração com Datã e Abirão.
filhos de Eliabe, e On, filho de Peleste, da tribo de Ruben. Com os outros 250 líderes israelitas, todos os membros importantes da comunidade, os 3 instigaram uma rebelião contra Moisés de novo. Gente, mas não acabava. Era uma rebelião atrás da outra. Versículo 3. Juntaram-se contra Moisés e Arão e disseram: vocês foram longe demais, a comunidade foi consagrada pelo Senhor e ele está em nosso meio. Que direito vocês têm de agir como se fossem superiores à comunidade do Senhor? E ali eles estavam contestando a autoridade de Moisés e de Arão. Deus já tinha deixado bem claro que era ele que escolhia tudo, né? Mas não, de novo aqui eles estavam arrumando confusão. Aí no versículo 10, ele já deu a você, Corá, e a seus companheiros levitas essa função, e agora exigem também o serviço sacerdotal, Moisés aqui dizendo para Corá. Versículo 11, na verdade, é contra o Senhor que você e seus seguidores estão se rebelando. Moisés está dizendo, na verdade, vocês não querem atingir eu e Arão, vocês querem atingir a Deus. Afinal, quem é Arão para se queixarem dele? Foi Deus, né, que estabeleceu tudo, foi Deus que escolheu Arão, entende? Moisés ficou furioso, e Moisés disse a Corá, você e seus seguidores venham aqui amanhã e apresentem-se diante do Senhor, Arão também virá. Versículo 17, você e cada um dos seus 250 seguidores prepararão um incensário e colocarão incenso nele, a fim de apresentá-lo diante do Senhor. Arão também trará o seu incensário. Corá havia instigado toda a comunidade contra Moisés e Arão, novamente ali, instigando. Lembra que a gente acabou de ler lá em Provérbios, que Deus odeia, abomina quem promove a contenda, e olha eles aqui promovendo a contenda contra Arão e Moisés. E o Senhor disse a Moisés e Arão, afastem-se dessa comunidade para que eu a destrua agora mesmo. Deus agora já estava no limite do limite, né? Falou para os dois, sai daí que agora que eu vou destruir todo mundo. Destruiu o que sobrou, né? Porque vários já foram destruídos, né? Moisés e Arão, porém, se prostraram com o rosto em terra e suplicaram, ó Deus, tu és aquele que dá fôlego a todas as criaturas. É necessário que fiques irados com toda a comunidade quando somente um homem pecou? Ó, gente, isso daqui eu coloquei essa foto para vocês visualizarem o que é incensário. Lembra que a gente viu lá quando a gente estudou sobre o tabernáculo? Esse é um incensário, ficava dentro do tabernáculo, né? Ficava ali naquela cortina antes de entrar na parte do Santíssimo, antes de entrar no Santo dos Santos, né? No Santíssimo Lugar. Era onde ele subia cheiro suave a Deus, lembra? Era um incensário, né? Aquele cheiro de incenso. O Senhor disse a Moisés, então diga a toda a comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés se levantou e foi até as tendas deles e as autoridades de Israel o seguiram. Então Moisés disse, assim como vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas, pois não realizei por conta própria, Moisés aqui está falando, vocês não estão duvidando que foi Deus? Né? Vocês estão achando o quê? Que foi eu que fiz por conta própria? Não fui eu. Né? E se então Moisés está propondo, então que Deus apareça aqui entre nós, né? E que se eu estiver agindo com a minha própria vontade, com a minha própria carne, que não aconteça nada com vocês. Mas se eu estiver agindo conforme a vontade de Deus, né? Que vocês aqui, ó, ele fala aqui, ó, se o Senhor, mas então se vocês estiverem errado, então que o Senhor faça algo completamente novo e o chão se abra como se fosse uma boca e engula todos vocês e os seus pertences, né? E que vocês desçam vivos à sepultura. E assim todo mundo saberá que o Senhor está comigo e que eu obedeço a Deus. Eu não faço as coisas da minha cabeça, da minha vontade, e sim eu sigo as instruções de Deus, né? Foi isso que Moisés ali propôs, porque os outros, Corá e os outros já estavam ali, não é, contestando a autoridade de Arão e de Moisés. E falou que Deus vem aqui sobre nós e que Deus diga se eu estou certo ou se vocês estão certos. Se vocês estiverem certos, nada vai acontecer, mas se eu estiver certo, vocês serão engolidos. Não é mesmo? Aí, ó, mal ele havia acabado de dizer essas palavras, o chão debaixo deles rachou. A terra abriu a boca e engoliu os homens. Todas as suas famílias, olha aí, de novo a família pagando pelo que os pais estão falando. Todos os seus seguidores e tudo que possuíam. Então, a atitude de Corá, de Datã e Abirão prejudicou toda a
família deles, todos foram engolidos. Desceram vivos à sepultura, junto com todos os seus pertences. A terra se fechou sobre eles e desapareceram no meio da comunidade. Aí no versículo 35, ainda no capítulo 16. Em seguida, um fogo ardente saiu do Senhor e queimou os 250 homens que ofereciam incenso. Tá vendo? Gente, Deus deixou, lembra lá em Levíticos, que estava tudo escrito, tudo Deus deixou lá, tudo estava descrito. Deus deixou lá as instruções, quem poderiam ali acender o incenso, gente. E aí eles foram lá também querer acender, achando que eles também poderiam. E Deus, o que Deus fez foi lá e queimou os 250 homens que estavam oferecendo incenso. Deus não aceitou o incenso deles, não aceitou o cheiro, a fumaça para subir. Deus não aceitou. E matou eles. Aí logo na manhã seguinte, porém, toda a comunidade de Israel começou a se queixar de Moisés e Arão outra vez. Vocês mataram o povo do Senhor, diziam eles. Gente, não foi ele que matou, foi Deus, o próprio Deus que matou. Então, ao invés do povo, diante de tudo aquilo que estava acontecendo, passar a obedecer, não, eles continuavam se rebelando e contestando a autoridade de Arão e de Moisés. Versículo 42. Mas enquanto se reuniam para protestar contra Moisés e Arão, voltaram-se para a tenda do encontro e viram a nuvem cobri-lo e a presença gloriosa do Senhor apareceu. E o Senhor disse a Moisés: afaste-se desta comunidade para que eu a destrua agora mesmo. Moisés e Arão se prostraram o rosto em terra. E novamente ali eles estavam intercedendo pelo povo. E Moisés disse a Arão: corre, Arão, vai logo, pega um incensário e coloque nele a brasas do altar. Porque o incenso, se Arão fizesse, Deus ia aceitar, Deus ia receber, lembra? Então ele correu lá, pegou tudo, levou lá para o meio da comunidade e começou ali a fazer expiação do pecado da comunidade, entende? Começou ali a pedir perdão pelo pecado da comunidade, porque ele poderia fazer isso, lembra? Lá em Levíticos, o que estava escrito. E aí, Deus jogou uma praga. Então, Deus ali, a ira de Deus se acendeu, ele jogou uma praga, Moisés começou a falar para Arão, corre lá, Arão, pega lá, Arão foi, correu. Aí no versículo 47, Arão seguiu a ordem de Moisés, correu para o meio da comunidade, mas a praga já havia começado a matá-los. E Arão se colocou entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Aí Arão foi, fez o que Moisés tinha pedido, e a praga cessou. Mas a praga já estava ali atingindo, já estava atingindo e já tinha matado algumas pessoas. Então, olha novamente aqui o poder da intercessão. Deus mandou uma praga, e novamente mostra para a gente aqui que Arão intercedeu, e o Senhor, né, atendeu aqui o pedido de Arão, a intercessão de Arão. E aqui Arão começa a fazer aquilo que ele poderia fazer, né? Pedindo perdão pelo pecado da comunidade, e Deus aceitou. Deus, ele considera a obediência do intercessor e não do povo, entende? Então, quando a gente intercede por alguém, quando a gente ora por alguém, a gente compra a briga daquela pessoa. E a gente pede para Deus levar em consideração a nossa obediência, a nossa vida de santificação, e não da pessoa. E aí, por isso que Deus aceita, entende? Porque a gente está pedindo perdão ali pelos pecados da pessoa, está intercedendo por ela. E aí, muitas das vezes, Deus aceita se não fugir do propósito dele para a vida daquela pessoa, né? Versículo 49, e ainda assim, 14.700 pessoas morreram da praga, além daqueles que tinham morrido por causa da rebelião de Corá. Então, olha, gente, quantas pessoas tiveram que morrer, tudo por causa da desobediência. Gente, então vamos finalizar aqui no capítulo 16, e depois a gente, no próximo encontro, a gente continua com os próximos. Então, vou orar para terminar, tá bom? Obrigada, Senhor. Obrigado pela sua palavra, papai. Ilumine nosso entendimento, Senhor, nos dê sabedoria, Senhor. Clamamos por inteligência, papai. Nos ajude, Senhor, a colocar em prática a sua palavra em nossas vidas, papai. Que a sua presença esteja no lar de cada um que está aqui presente, papai. Abençoe a pessoa que está ouvindo essa palavra, papai. Por favor, Senhor, nos transforme de dentro para fora, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia do nosso agir, do nosso falar, papai. Queremos ser transformados, Senhor. Muito obrigada, papai, por tudo. Em nome de Jesus, amém.
Amém, gente.